Amém. Amém, queridos. Graça e a paz. Amém. Hoje nós, como igreja, estamos recebendo alguns missionários da agência Malta. Nós estávamos em reunião esse final de semana e como a Amanda é a presidente, eu também faço parte da equipe, eles vieram até aqui. E na semana passada, estava ministrando junto com a Amanda no acampamento em Dourados. Foi muito interessante, frustrante, mas interessante ver quantos de nós ainda não conhecemos a realidade do mundo aí fora. Pessoas que não são alcançadas, pessoas que não ouviram falar do Evangelho de Jesus. E nós, como igreja, também somos a resposta de Deus para esses ambientes. Por isso eu quero te convidar a começar esse culto orando, entregando a sua vida ao Senhor, entregando o seu coração ao Senhor com esse entendimento, que ao chegar aqui, ao cultuar o nosso Deus, nós estamos proclamando que nós cultuamos um Deus que está vivo, mas que também cultuamos a um Deus que nos envia para que dia a dia proclamemos o seu nome. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos para que nós possamos dar início ao nosso culto, clamando ao Senhor. Pai, nós queremos clamar para que a tua glória possa inundar as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai, porque a tua graça inunda os nossos corações, derrama sobre nós da vida que só o Senhor pode nos dar. Enche-nos de alegria, de prazer, de felicidade, também nos dá a oportunidade de cultuarmos o teu nome, Pai. Obrigado, Deus, porque como igreja nós temos a oportunidade de estar neste lugar, Pai. Obrigado que como igreja nós temos a oportunidade de livremente proclamar adoração ao teu nome, Jesus. Mas nós queremos também clamar para que o Senhor possa receber os nossos corações e a nossa adoração como um impulso daquilo que o Senhor tem feito por nós. E que em nome de Jesus a tua graça possa continuamente estar e permanecer sobre a mim e sobre a sua vida. É isso que nós clamamos ao Senhor Jesus em todo o tempo. Amém e amém. Aleluia, meus irmãos. Coloque de pé. Vamos cantar o hino de número 133. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz com glória, 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 com glória coroai, ó escolhida geração de Deus o eterno Pai, de Deus o eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai, remidos todos com fervor, hosanas entoai, hosanas entoai, ao verbo feito redentor, com glória, 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 com glória coroai, ó raças, povos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória, glória,
coroai. Amém. Se você puder, abra a sua Bíblia comigo no texto de Atos, capítulo de número 4. Atos, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do verso número 23. Atos, capítulo de número 4, a partir do verso número 23, diz assim a palavra do Senhor. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isto, levantaram junto a voz em oração a Deus, dizendo: Ó soberano Senhor, Tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que nelas há. Tu falaste por meio do Teu Espírito, pela boca do Teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição, e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade previamente havia decidido que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar os sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Pode se assentar por um instante, meu irmão? Quando nós vemos esse texto, algo que me chama a atenção é o coração daqueles primeiros convertidos ao Evangelho. Eles estavam num princípio de perseguição. Se você começar a ler o texto de Atos 4, eles estavam em meio a lutas, acabaram de ser soltos e ser instruídos a não pregar o Evangelho. E nesse contexto, a oração deles é, depois de adorarem a Deus, depois de louvarem ao Senhor, Deus nos capacita para que nós possamos anunciar corajosamente aquilo que o Senhor tem para nós. Talvez essa oração seja uma oração que constantemente nós, como povo de Deus, precisamos fazer. Deus, capacita-nos para que possamos cumprir o Evangelho do Senhor. Capacita-nos para que nós possamos falar com o nosso vizinho que ainda não é convertido. Deus, capacita para que nós possamos Te adorar e ofertar, entregar a nossa vida rendida aos Teus pés. E eu creio que isso coopera e nos ajuda sobre tudo aquilo que Deus tem feito na vida do José e da Di. Hoje é o primeiro culto oficialmente que eles estão vivendo aqui conosco, morando aqui em Amparo. E eu gostaria de, como um ato específico, orarmos pela vida deles. Antes da oferta, porque de forma muito prática, eles estão ofertando a vida deles a nós. E como igreja, em contrapartida, às vezes nós não somos uma igreja milionária como gostaríamos de ser. Mas nós sabemos como poucas pessoas amar as pessoas. Então eu quero chamar eles aqui à frente e eu quero te convidar a se colocar de pé. Logo depois nós vamos ofertar ao Senhor, nós vamos entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Mas eu quero te convidar nesse momento a você levantar um clamor sobre esse casal. A levantar esse clamor que está sobre esse casal que tem ofertado a sua vida e que
tem se disposto a amar a igreja, a amar os nossos corações, a se desprenderem e a estarem aqui conosco. Então eu quero te convidar a estender as suas mãos e nós oremos juntos pela vida deles. Pai, nós clamamos ao Senhor, Deus, que temos visto a tua graça, o teu amor, a disposição desse casal em servir a tua igreja neste lugar, em dispor o tempo para estar conosco, em dispor a vida para servir essa comunidade. Nós queremos honrar isso sobre eles, Pai. E queremos, de forma profética, declarar sobre eles, Deus, que aqui será um ambiente de amor, de cura, de graça e de prosperidade sobre a vida deles, Pai. Por isso, Pai, nós queremos clamar que em nome de Jesus, como sua igreja, nós possamos cooperar em tudo que eles se dispuserem a fazer. Seja nos ministérios que eles atuarem, seja nos abraços que eles receberão de nós, seja na comunicação, na reconciliação, em todos os ambientes de como igreja nós viveremos juntos, Pai. Que em nome de Jesus, teu Espírito Santo possa nos ensinar a que continuamente nós possamos cooperar, para que o propósito do Senhor na vida deles possa ser cumprido através de nós como sua igreja, Pai. Por isso nós clamamos e queremos dispor os nossos corações, para que a tua graça possa inundar as nossas vidas, com amor, com alegria, e que esse poder, que essa graça possa estar sobre nós em todo o tempo. Eis que nós oramos ao Senhor, Pai, crendo no teu Espírito Santo, na sua graça sobre nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Você depois poderá dar um abraço apertado neles, chorar junto com o José e com a Dick, vocês vão perceber que eles são chorões. Então, fiquem tranquilos, faz parte do pacote. Mas que Deus derrame da sua graça sobre nós. E é com esse desejo que nós também entregaremos os nossos dízimos e ofertas. Com esse anseio e entendimento de que, como igreja, nós já entregamos toda a nossa vida ao Senhor. E como eu sempre falo, a oferta não, nem o dízimo, nem a oferta não é um lugar de pesar. Então, se você está com algum peso no seu coração, com alguma angústia por entregar alguma coisa, não é para isso que nós estamos aqui. Mas como Paulo orienta a sua igreja, esse tempo de oferta é um tempo de nós rendermos a nossa vida. Nós já entregamos a vida ao Senhor. E agora também compartilhar do recurso, do auxílio, é um ambiente de estarmos alegres e como comunidade. Amém? Então, fique à vontade, assim que começarmos a cantar, você pode também trazer os seus dízimos e as suas ofertas. Levante sua voz e declare isso. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nessa tarde queremos te adorar, Deus. Queremos bendizer o teu nome e declarar o quão maravilhoso tu és, o porquê que nós estamos aqui, Deus.
Por isso recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Tira tudo aquilo que não vem de ti dos nossos corações, leva cativo os nossos pensamentos. Amém, Jesus. Tira tudo aquilo mesmo que tem impedido o teu agir nas nossas vidas. Nessa tarde queremos te adorar e bendizer o teu nome. Aleluia. Vamos declarar juntos desde o início? Luz do mundo vieste à terra Para que eu pudesse te ver, tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Eu vim para Adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, Glorioso dos céus, humilde vieste a à terra que criaste, por amor pobre se fez. Declaramos, Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. eu nunca saberei o preço dos meus pecados na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados Lá na cruz eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te. Levante sua voz e diga: Santo és meu Deus. Totalmente amável,
totalmente digno. Para mim, Tu és maravilhoso, Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Não há outro Deus além de Ti. Não há outro Deus além de Ti. Teu nome é vida, Teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, Teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Talvez você não conheça essa canção, mas nós queremos declarar que esse é o amor que sempre te encontra. Esse é o amor que nos dá esperança. E esse amor se chama Jesus. Eu louvo o Teu nome. Louvo o Teu nome. O nome que está sobre todo nome. Toda honra ao Teu nome. Honras ao Teu nome. O nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Eu louvo O seu nome, louvo o seu nome, um nome que está sobre todo nome.
que todo nome seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. O amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por esse amor que sempre nos encontra, um amor que lança fora todo medo, o amor que lança fora todo medo, toda angústia. Fala aos nossos corações, Pai. Quebranta os nossos corações. Nós queremos sair daqui diferente de como nós entramos. Nós queremos mesmo, Pai, sentir a Tua presença. Vem mesmo inundar os nossos corações. Vem mesmo inundar os nossos corações. Queremos sair daqui diferentes. Então, se há algo que tem prendido, Pai, o Seu agir na vida de alguém aqui, que isso caia por terra em nome de Jesus.
Nós temos esse ambiente, nós temos essa casa, nós temos liberdade. Por isso vem mesmo, Pai, inunda os nossos corações. Nós não queremos sair daqui da mesma forma que nós entramos. Por isso vem mesmo, Pai, e transforma as nossas vidas e o nosso coração. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Você pode declarar isso? Jesus, Declare esse nome. Não tenha medo de abrir eis-me a sua boca e declarar esse nome. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso bem maior, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso amparo, o nosso socorro. Tu és o único dono das nossas vidas. Nós nos lançamos em Teus braços de amor. Nós nos lançamos mesmo nos Teus braços, onde nós encontramos refúgio, onde nós encontramos carinho. Por isso, Pai, vem mesmo
e nos envolve com o teu amor. Vem mesmo, Deus, e testifica e acalma o nosso coração diante de todas as circunstâncias, porque nós queremos mesmo, Pai, que o Senhor cuide de todas as coisas, cuide da nossa casa, cuide do nosso emprego, dos nossos filhos, da nossa geração, que o Senhor possa mesmo, Pai, cuidar de tudo isso. Por isso, nessa noite, nessa tarde, nós entregamos tudo isso a Ti. Entregamos o nosso louvor, a nossa oferta, a nossa gratidão, porque nós podemos estar aqui louvando e bendizendo o Teu nome. E agora estamos prontos para ouvir a Tua palavra. E nós não queremos sair daqui da forma como entramos. Por isso, renova as nossas vidas, renova a nossa força, renova o nosso ânimo. E nós queremos mesmo confiar em Ti. Queremos mesmo confiar em Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Você pode se assentar por um instante. Quero chamar as nossas crianças para estarem aqui. Nós vamos orar por elas. Junto com a nossa teacher. Que bênção, meus irmãos. Estenda suas mãos. Vamos orar pela vida das nossas crianças. Pai, nós te damos graças, Deus, porque sabemos que é por sua graça que nós podemos caminhar como comunidade, Deus, como igreja do Senhor. E nesse tempo, Deus, nós queremos clamar para que o Teu Espírito Santo possa inundar a vida dessas crianças, para que eles possam aprender daquilo que o Senhor tem disponível para elas, Pai. Usa a vida da Beth, que estará ministrando sobre elas, e que em nome do Senhor Jesus, o Teu poder, a Tua graça, o Espírito Santo que inunda os seus corações, possa continuamente instruí-las, direcioná-las, amá-las e fazê-las viver algo sobrenatural do Senhor. É isso que nós clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Nós que estamos aqui, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor comigo no texto de Lucas, capítulo de número 7. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do verso de número 18. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, a partir do verso de número 18, diz assim a palavra do Senhor. Os discípulos de João contaram-lhes todas essas coisas, e João chamou 2 deles e enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Quando chegaram a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para perguntar-nos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, e concedeu visão a muitos cegos. Então Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. E o evangelho está sendo pregado aos pobres. Bem-aventurado aquele que não tropeça por minha causa. Depois que os mensageiros foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João Batista. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento?
Senão, o que foram ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que se vestem de roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, que vocês foram ver um profeta? Sim, eu digo a vocês, mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: vejam, enviarei o meu mensageiro à sua frente, e ele preparará o seu caminho diante de você. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, essa é a tua palavra, Deus. Como nós somos privilegiados de poder desfrutar da palavra do Senhor sobre nós. Mas nós queremos clamar, Espírito Santo de Deus, que a sua graça, o seu poder e o teu Espírito Santo possa inundar aos nossos corações, para que a sua palavra gere vida sobre nós, e que constantemente essa vida possa ser o impulso que precisamos para continuamente sermos transformados e sermos usados para transformar. É isso que nós clamamos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Texto que nós lemos da palavra do Senhor é um texto que sempre me chamou a atenção, e como tema dessa pregação de hoje, nós vamos pensar um pouco sobre a prisão não pode tirar de mim e de você a visão. E quando nós lembramos de tudo aquilo que nós temos falado desde o início, do final para o início do ano, de que nós como igreja do Senhor precisamos viver esses ambientes sobrenatural do Senhor, aquilo que o Senhor tem separado sobre nós, aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós, e que nós muitas vezes não acessamos por conta de uma falta de um relacionamento profundo com Deus. Nesse texto, nós, ao olharmos o contexto do texto, nós vemos João Batista, depois de ser preso. Se você olhar as interligações entre os evangelhos de Lucas, Mateus e Marcos, quando conta esse cenário, João, ele havia denunciado um dos grandes da época, Herodes, que estava tendo relações com a sua cunhada, e ele denuncia isso, e aí depois a cunhada pede para sua filha ir dançar para o rei. Ela vai até esse lugar, dança para o rei dá uma ordem, fala: olha, eu daria o mundo por você, peça que eu dou até 1/3 do meu reino para você. E aí ela fala: olha, eu não quero o reino. Ela vai até a mãe dela, né? A mãe dela fala: olha, pede a cabeça de João. E aí nesse contexto o rei vai lá, manda prender João, e ele está aqui à beira de ser morto. E à beira de ser morto, João, depois de ouvir sobre o começo do ministério de Jesus, ele começa e manda os seus discípulos irem até Jesus. E a pergunta de João é uma pergunta que, se nós não estivéssemos lendo na Bíblia, nós não acreditaríamos. E, pasmem vocês, essa é a mesma pergunta que nós muitas vezes fazemos para o nosso Deus. A pergunta de João, depois de ter vivido várias histórias com eles, é: olha, pergunta para Jesus, depois de tudo que eu ouvi aqui, se é ele mesmo que é o profeta, ou se nós devemos esperar algum outro profeta. E eu quero te fazer pensar exatamente sobre essa característica de que, muitas vezes, nós encontramos nesse mesmo ambiente de João, e nós tem sido tirado a visão da mesma forma que João perdeu a visão de quem era Jesus. Eu tenho aprendido do Senhor que o deserto é um ambiente onde nós somos pedagogicamente tratados pelo Senhor, mas não é um ambiente de morte sobre nós. E quando nós olhamos e conhecemos esse contexto, algumas perguntas podem surgir no nosso coração. Quem era João Batista? Nós lembrarmos a história, Zacarias, que era casado com Isabel, ele era um dos sumos sacerdotes, e no tempo antes da vinda de Jesus, ele tem um sonho. Lucas vai contar esse relato, quando vai falar que
depois dele entrar no templo, ele tem ali uma visão, ele duvida dessa visão, fica mudo, e aí Deus dá a visão que ele teria um filho, mesmo sendo de idade avançada, e que esse filho seria aquele que, segundo o profeta Isaías tinha profetizado, iria preparar o caminho do Senhor. E ele tem esse filho, o texto fala que ele mesmo mudo, vai lá, chega em sua casa, concebe junto com a sua esposa um filho, Deus abençoa, e esse filho é João Batista. Algumas ordenanças de Deus para eles. Obrigado, Irinha. Algumas ordenanças do Senhor para ele é que ele deveria ser nazireu, ele deveria ser separado, ele deveria ter todo um processo de cuidado. E aí eu abro um adendo para mim, para a sua vida, que somos pais, seremos pais, vivemos neste ambiente, e existe um importante alerta, ou um importante imperativo da palavra de Deus sobre a condução dos filhos no propósito do Senhor. Porque nesse contexto, os pais receberam uma visão que impactaram no futuro dos seus filhos. E por conta da visão que eles receberam, eles tiveram que ter um cuidado especial, ou receber, e ouvir, e obedecer algumas ordenanças do Senhor. Mas voltando para a história de João, ele quando ainda estava no ventre, nós conhecemos a história, Maria chega até perto de Isabel, e aí o menino salta no seu ventre, e ali ele começa a ter esse ambiente de Jesus ainda sendo adorado desde o ventre. Mas João Batista era um cara extremamente estranho. Eu concordo com o pastor que uma vez eu ouvi que ele diria que João Batista não pregaria na maior parte das nossas igrejas hoje em dia. Porque ele se vestia de uma veste que não era usada. Então imagina, a veste dele era considerada roupa de mendigo naquela época. Ele comia mel e gafanhoto. Gente, eu fiz uma pesquisa uma vez que o mel é um dos maiores anti-inflamatórios que existe, então é benéfico demais para a saúde. E proporcionalmente os gafanhotos é o animal que tem o maior índice de proteína no reino animal. Então ele era alguém saudável, comendo mel e gafanhoto. Mas normalmente ele não seria alguém que comeria nas nossas mesas. Já pensou você ter que convidar o pastor João para pegar na sua igreja ou para almoçar na sua casa, e aí você tem que preparar o cardápio dele. Mel, que não é algo muito barato, e gafanhoto, que ninguém sabe onde vai arrumar o gafanhoto pro cara. E é sobre esse contexto, e é sobre esse cara que a palavra do Senhor está dizendo, sobre esse personagem. Além disso, a pregação de João Batista não era uma pregação fácil. A Bíblia vai dizer que ele gritava para as pessoas, ele falava, raça de víboras, arrependa-se, porque quando vir o reino dos céus, vocês vão ser fulminados. E ele gritava, arrependa-se, porque está vindo o reino dos céus. Além disso, tem um contexto antes dele batizar, ele já foi questionado, que ele batizava batizava com água para arrependimento, mas viria alguém depois dele, que batizaria com Espírito Santo e com fogo. Ele diz que antes dele batizar alguém, a pessoa deveria publicamente confessar os seus pecados. Então imagina, para você se batizar na igreja do pastor João Batista, você teria que publicamente confessar o seu pecado. Então você teria que vir na frente da igreja e declarar, olha, o que você é? Ladrão, adúltero e diversos outros pecados. Você teria que vir à frente à igreja e confessar o seu pecado publicamente, para que você fosse batizado. Então, quando nós olhamos esse contexto geral, João é uma pessoa que talvez não ministraria nos nossos púlpitos, e isso não é uma vergonha para ele, é uma vergonha para nós. Mas quando nós olhamos nesse contexto, João também tem um papel especial no reino de Deus. Porque João foi aquele que, conforme a palavra de Deus, ele tinha o objetivo de preparar o caminho do Senhor. Então, ele era aquele que, por meio dele, Jesus poderia começar o seu ministério. Então ele seria aquele que serviria antes, para que Jesus, depois dele, começasse seu ministério. A ponto de ele ser aquele que tinha um papel
fundamental nesse processo. E quando nós olhamos para isso, nós vemos algumas histórias de João. Eu quero destacar, logo no início do seu ministério, no capítulo 3, João tinha recebido uma visão do Senhor, uma direção de Deus, que aquele que ele veria a pomba descer sobre ele, que significava ou simbolizava o Espírito Santo, ele deveria declarar que aquele era, entender que aquele era o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que veio como Messias. E o texto nos mostra isso. João, depois de batizar Jesus, ele diz que veio o Espírito Santo descer sobre ele, e ele diz que houve uma voz do céu declarando: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E João sai de cena e vai dizer um dos textos que nós cantamos, dizendo: olha, importa que ele cresça e que eu diminua, em João 3:30. Além disso, João encaminha os seus discípulos para irem caminhar com Jesus, e ele diz: olha, eu fazia um processo, eu batizava com água, mas vai seguir Jesus, porque ele quer o que nós esperávamos. E aí, depois de algum tempo, não muitos anos, não muito tempo, esse mesmo João preso, ele está perguntando para Jesus, que ele está dizendo: Jesus, será que é você mesmo? Ou eu tenho que esperar outro? Será que a visão, a promessa, o céu aberto, a pomba descendo, será que foi coisa da minha cabeça? Ou eu tenho que esperar outro? Por isso que eu falo que esse texto é um texto que, se não estivesse na Bíblia, a maioria de nós não acreditaríamos. Mas quando nós olhamos para mim e para você, na maioria das vezes nós fazemos exatamente isso quando passamos por dificuldades. Muitas vezes, quando a realidade da nossa vida não é compatível com aquilo que nós esperamos, sabemos, com amor, com a graça, com a vida que Jesus tem para nós, a nossa tendência é questionarmos a Jesus, dizendo: Jesus, do que é feito as suas promessas, do que é feito os seus sonhos, do que é feito aquilo que o Senhor declarou que eu viveria. Porque muitas vezes nós temos a tendência de calcular e metrificar Jesus baseado naquilo que estamos vendo na nossa realidade. Muitas vezes nós temos a tendência, de forma humana, de olharmos para a nossa realidade e fazermos muitos questionamentos dizendo: Jesus, se o Senhor me amasse mesmo, eu não estaria passando por isso. Jesus, se o Senhor tivesse sonhos e promessas mesmo para a minha vida, com certeza eu não estaria passando por isso. E aí, nesse ambiente, na nossa humanidade aflorada, a nossa tendência é perdermos a visão e o propósito daquele que nos enviou. E perdermos até o senso de significado onde nós estamos. Imagina, gente, João, depois de viver tudo isso, depois de pregar, depois de viver a sua vida como nazireu, depois de profetizar, depois de declarar, depois de ver os milagres do Senhor, depois de ver as coisas acontecendo, João está olhando para Jesus, está enviando o seu discípulo, está falando: Jesus, será que eu tenho que esperar outro? Ou a minha realidade vai ser essa mesmo? Será que eu tenho que esperar outra pessoa? Eu vou passar pela prisão, vou ser decapitado. E muitas vezes nós caímos nesse mesmo contexto. E aí eu quero te fazer pensar rapidamente sobre como nós precisamos tomar alguns posicionamentos para que a prisão não segue o meu e seu coração. Porque como cristãos, eu não posso te dizer, ou eu não posso te afirmar que a prisão não vai chegar na sua casa. E talvez, na maioria das vezes, a prisão não virá em forma de prisão, talvez virá em forma de uma perseguição, talvez virá em forma de uma escassez, talvez virá em forma de um silêncio, talvez virá em forma de diversas outras tribulações, angústias que nós passaremos no nosso cotidiano. Gente, cristão, você, assim como eu e você, nós temos uma certeza no nosso coração: mais dia ou menos dia a tribulação alcançará a nossa vida, nós não estamos livres disso. Mas a forma como nós passamos pela tribulação tem a tendência de mudar o resultado ou o panorama da nossa
realidade em Deus. E aí eu entendo, quando olho para esse texto, em contraposição, Tiago declarando lá no seu texto, ele diz, olha, tenha grande alegria em passar por tribulações. Você pensa, Tiago é louco. A gente está dizendo, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança vai produzir algo em você. E nesse contexto, quando nós olhamos para isso, algo que o Espírito Santo ministrava muito forte no meu coração, é que, independente das circunstâncias da nossa vida, o Senhor Deus, Ele é poderoso para mudar a nossa realidade, mas ainda que a nossa realidade não mude, o Senhor Deus é poderoso para nos superabundar em graça. Foi isso que Ele disse para Paulo, um dos maiores apóstolos do seu tempo. Ele declara, depois de Paulo orar incessantemente para ser curado do seu espinho na carne, Deus declara para ele e fala, Paulo, eu não vou te curar, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas quando olhamos isso, eu quero te fazer pensar sobre 3 ambientes que você precisa cuidar no seu coração, para que você não caia numa cegueira espiritual quando a luta chegar na sua vida. Primeiro, não deixe que a prisão tire a perspectiva da grandeza e da soberania de Deus. Porque muitas vezes, quando estamos na prisão, quando estamos nos ambientes das nossas vidas que tem a tendência de endurecer o nosso coração, nós podemos duvidar da soberania e da graça de Deus sobre nós. Nós podemos praguejar como muitos praguejam. Errei a palavra, mas vocês me entenderam. Nós podemos ter o mesmo sentimento de angústia, de desespero de João, e questionarmos a Jesus e murmurarmos como o povo no deserto murmurou, dizendo, Jesus, não seria melhor que o Senhor nos deixasse morrer no deserto? Ou nos deixasse morrer no Egito? Para que você nos trouxe para o deserto? Para que nós morramos aqui? Mas tem um personagem que me chama a atenção na palavra de Deus, é sobre a vida de José. Talvez seja o exemplo de alguém que tem um entendimento da soberania de Deus. José, no meio da prisão, ele mesmo sendo preso, ele continua exercendo o propósito de Deus sobre ele. E o texto da palavra de Deus diz que José, preso injustamente, ele poderia ter feito o que muitos de nós fazemos. Vamos revoltar com Deus, vamos usar e fazer várias coisas que desagradam a Deus, porque nós estamos revoltados. Mas aí José, ele continua exercendo o propósito de Deus de ser governante. Ele governava sobre a sua casa, ele governava sobre a casa de Potifar, ele governava sobre a prisão e ele se tornou governante sobre o povo do Egito. Está sobre nós a escolha de duvidarmos do Senhor quando caímos na prisão. Duvidarmos da soberania do Senhor quando caímos da prisão. Ou aceitarmos e desenvolvermos o nosso processo ainda que estejamos presos. Aceitarmos e desenvolvermos o nosso propósito ainda que estejamos algemados. Mas fora isso, entenda que nós não podemos deixar com que a prisão tire a nossa perspectiva do chamado de Deus e das promessas do Senhor para nós. Nós, como filhos e filhas de Deus, fomos chamados para sermos influenciadores, sal da terra, independente do lugar que estivermos. Estamos presos, somos sal da terra. Estamos algemados, somos sal e luz deste mundo. Estamos no meio de um ambiente promíscuo. Ali nós somos o potencial da glória de Deus para alcançar a vida das pessoas. Então não existe a possibilidade, nós não podemos deixar com que a prisão, as angústias, o ambiente, o meio em que vivemos, segue a nossa vida para que nós percamos o propósito e o chamado de Deus sobre nós.
Você não foi chamado para ser um crente meia boca, meu irmão. Você não foi chamado para ser um crente que no momento de dificuldade, no momento onde a dificuldade ou a luta está desfavorável à sua vida, você se acovarde. Tem um vídeo no Instagram que eu gosto muito, no YouTube que eu gosto demais, que um comediante, ele faz aquela cena, né, ou uma brincadeira, uma sátira, sobre aquela cena do 300 Espartas. E aí ele vai começar a falar, Ulisses, 300 contra quantos? Porque eles estavam em 300 guerreiros e eles vão estar contra 10 mil homens, se eu não me engano, ou algo assim. E aí nesse contexto, ele olha para aquele general e ele fala, olha, não vai dar não. Porque o negócio está complicado a vida. A indisposição, a diferença de um número para o outro é muito grande. Mas entenda uma coisa. No reino de Deus não existe desvantagem quando nós estamos com Deus. Não existe desvantagem em cumprirmos o nosso propósito quando estamos com Deus. Nós não devemos olhar para a nossa cidade. Nos últimos dados do IBGE da nossa cidade, diz que em Amparo existem 94% de não cristãos evangélicos. 94% da população é ou católico, ou espírita, ou outra religião, e muçulmanos, e a religião espírita tem crescido muito no nosso contexto. E aí nós como igreja, muitas vezes o que fazemos para Deus, Deus, o Senhor nos colocou numa cidade complicada, 6% da população só, com 12 discípulos, aquele ambiente que nós conhecemos como igreja primitiva foi transformado. Mas o grande ambiente deles é que muitas vezes nós, ao olharmos a dificuldade, nós estamos falando para Deus, Deus, eu acho que a dificuldade é porque o Senhor não me chamou. Deus, a luta, as crises, a dureza que é para alcançar o meu objetivo, eu acho que é porque não é para eu fazer. E muitas vezes nós temos a tendência de vermos cegos por conta de que as dificuldades têm se levantado e têm sido maior do que o Senhor sobre nós. Mas um segundo conselho que eu tenho para o seu e para o meu coração é que nós não podemos deixar com que as dificuldades seguem a minha e a sua vida. Nós não podemos deixar com que a dificuldade paralise a nossa perspectiva do chamado de Deus, dos propósitos de Deus sobre a nossa vida. Mas um terceiro conselho, e o último conselho, não deixe que a prisão te faça procurar um outro Jesus. Talvez esse é um dos mais duros que nós precisamos observar. Porque de forma muito sutil nós aprendemos a confiar em muitas coisas, mas nós não confiamos em Jesus. E isso tira a prioridade do Senhor no nosso coração. E assim como João estava questionando para que se ele fosse aquele ou se tivesse que vir outro, o texto da palavra de Deus nesse questionamento nos faz pensar sobre como muitas vezes nós não estamos procurando um outro Jesus. E aqui eu não estou falando de um outro Jesus, porque nós sabemos que Ele é único, mas muitas vezes nós estamos dizendo para Jesus uma frase mais ou menos assim, Jesus, quando eu tiver isso aí eu vou ser feliz. Que a nossa felicidade não está em Jesus, a nossa felicidade está quando nós tivermos alguma coisa. Jesus, quando eu tiver isso, quando eu conseguir aquilo, aí eu vou estar feliz. Aí eu vou estar completo, aí eu cumpro o que o Senhor quiser. Mas a palavra de Deus nos instrui para que nós, como filhos e filhas de Deus, possamos aprender a direcionar o nosso coração a Jesus. Ele é o único ciente que pode absorver todos os nossos sonhos e projetos. E aprenda isso, meu irmão. Quando olhamos para a palavra do Senhor, nós precisamos entender que nós, como cristãos, não estamos procurando um outro Deus. Nós não devemos procurar um outro Jesus. Mas o nosso coração precisa ser um coração que entenda que nós temos um Senhor sobre nós.
E esse Senhor é suficiente, independente de como a nossa realidade possa ser uma realidade que contrapõe aquilo que nós achamos que um Jesus deveria fazer. Jesus não está preocupado com os nossos achismos. Jesus não está preocupado em corresponder àquilo que eu e você pensamos. Eu lembro de uma frase do Richard Dawkins, que eu já citei algumas vezes aqui, que ele diz que Jesus não ratifica, Jesus não comprova, não afirma aquilo que nós queremos ser ou imaginamos que devemos ser. Não existe um caminho plano para a salvação, não existe um caminho plano para a cruz de Cristo, a não ser o caminho onde nós nos encontramos rendidos e prostrados aos pés de Jesus. Jesus não está preocupado com os nossos achismos, e por isso nós não devemos estar preocupados em imaginar que a graça dele não é soberana para nos fazer viver independente daquilo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Pensando sobre isso, Jesus responde João Batista de uma forma extraordinária. Eu quero encerrar com essa resposta. Jesus, ao olhar para os discípulos de João, imagina a ofensa que seria para mim e para você, muitos de nós. Estaríamos angustiados, estaríamos entristecidos se nós tivéssemos essa pergunta sobre nós. Se alguém olhasse para você que estava fazendo algo por ele, imagina, você está sendo cumprimento do propósito de Deus sobre a vida de alguém, e essa pessoa olhar para você e dizer, é você ou eu tenho que esperar outro? Muitos de nós olharíamos para as pessoas e falaríamos, o que esse endemoniado está falando lá? O diabo entrou nele, ele perdeu a perspectiva de Deus. Mas Jesus, ao olhar para João, ele faz milagres naquele lugar, ele cura cegos, cura aleijados, cura leprosos, surdos, mortos, e ele diz, o evangelho está sendo pregado. E aí ele olha para os discípulos de João e fala, olha, vão lá anunciar para João o que vocês estão vendo aqui. E ao olhar para os discípulos dizerem, vão lá anunciar, Jesus está dizendo, vão até João, que está no momento de angústia, e reafirme que eu sou soberano sobre tudo, e que em meu nome os cegos são curados, os aleijados são curados, os mortos são ressuscitados. Então entenda essa perspectiva, independente do que estamos vivendo, ainda assim a palavra do Senhor sobre nós é uma palavra que nos dá vida. E aí Jesus, depois de receber essa ofensa de João, ele volta para os discípulos e ele fala, ei, olha aqui, esse aqui que veio me perguntar, ele está num momento difícil, mas a minha palavra sobre ele é que de profeta nascido de mulher não existe nenhum que foi maior do que ele. E a minha pergunta para mim e para você é, para qual voz nós daremos lugar nessa noite? Será que nós estaremos dando lugar para a nossa prisão, para a nossa realidade, para a nossa dificuldade, ou nós daremos lugar à voz do Senhor que está dizendo sobre nós, as suas promessas, reafirmando os seus sonhos, e está declarando sobre nós, dizendo, eu sou o soberano Senhor. E você é chamado para cumprir o meu propósito. Então entenda que sobre nós, no momento de dificuldade, nós podemos ouvir as vozes do nosso coração. Ou nós podemos ouvir as afirmações do Senhor sobre nós. João, por um momento, estava cego, porque ele estava ouvindo a voz do seu coração. Mas nesse ambiente de angústia, ele recebeu uma afirmação do próprio Jesus, dizendo, ei, vai lá dizer que eu continuo sendo Deus. E povo, entenda algo, esse cara que independente dessa situação, ele continua sendo o maior entre os profetas. Eu continuo cumprindo os meus propósitos sobre ele, na alegria, na bonança, na tristeza, na saúde, na doença, na dificuldade, na prisão, na liberdade, eu ainda continuo cumprindo o meu propósito sobre a sua vida. Eu quero te convidar a orar nesse momento, meu irmão.
E a oração que eu quero te convidar a fazer para que você possa se dispor a entregar as suas dores ao Senhor. Porque como eu reafirmei, as dores acontecem no nosso cotidiano. As lutas, dificuldades, crises podem acontecer no nosso dia a dia. Mas o como nós agimos nessas crises mudam a realidade daquilo que nós estamos recebendo do Senhor. Por isso eu quero te convidar a orar nesse momento comigo. Eu quero te convidar para que você apresente seu coração nesse momento. Eu quero te convidar para que você apresente a sua vida ao Senhor nesse momento. E para que você abra e seja sincero com o Senhor. Às vezes nós queremos esconder daquele que sabe de todas as coisas. Às vezes nós queremos esconder, e eu louvo a vida de João Batista porque ele foi sincero ao se questionar e a questionar ao Senhor sobre as suas dores. E sobre a nossa sinceridade, o Senhor pode trabalhar, o Senhor sempre trabalha. Mas eu quero te convidar nesse momento a orar comigo, e você, se precisa de algum tipo de oração específica, eu também quero te convidar a vir aqui à frente. Às vezes nós passamos muito tempo caminhando sozinho. E às vezes nós não conseguimos, porque sozinho muitas vezes nós não temos força. Mas eu quero te convidar de uma forma muito específica. Se você precisa que alguém ore junto com você nesse momento, que alguém esteja, seja suporte sobre a sua vida, você pode estar aqui na frente, nós vamos orar por você. Se você tiver o desejo de receber essa oração, eu quero te convidar sobre isso. Mas o que eu não quero e não desejo sobre a mim, sobre a sua vida, é que nós saiamos com as mesmas dificuldades e crises que muitas vezes nós temos. O que eu não quero e eu não desejo para mim e sua vida é que nós, como povo de Deus, saiamos desse ambiente culto, onde nós sabemos que o próprio Deus está conosco, e nós voltemos para as nossas casas ainda mais amargurados, angustiados, com mais peso no nosso coração. Meu irmão, se você não consegue fazer essa oração sozinho, eu quero te convidar a estar aqui. Você que consegue, eu quero te convidar a orar sobre isso, a apresentar o seu coração, a apresentar as suas dores. Mas para você que precisa de ajuda, precisa que alguém ore por você, eu quero te convidar para esse tempo também. Quando a Dia estiver ministrando a nós, eu quero te convidar para que oremos juntos. Quero convidar o Zé para que esteja aqui também, para que nós possamos orar. Eu quero te convidar a apresentar o seu coração, mas não deixe de orar ao Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra.
Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me que até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Se você deseja receber essa oração, ainda tem tempo para isso. Mas o Espírito Santo tem colocado algo no meu coração e eu gostaria de fazer esse convite a você. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quero te convidar nesse momento para que você levante uma das suas mãos, porque nós queremos orar sobre você. De forma muito prática, eu não quero ficar alongando algo que é tão bom. Jesus é algo maravilhoso sobre nós. Eu não estou aqui implorando sobre isso, não. Que a gente normalmente implora por algo ruim ou por algo que não vai mudar a nossa vida. Mas nós sabemos e temos a convicção que o Senhor Jesus tem transformado os nossos corações e é muito bom caminhar com Ele. Então, se você toma a decisão nessa noite por aceitar a Jesus, por entregar a sua vida para Jesus, quero te convidar de forma muito simples para você estender uma das suas mãos. A igreja está de olhos fechados, então você não será constrangido a isso. Mas eu quero te convidar para que você levante uma das suas mãos, que nós queremos orar por você. Você toma hoje essa decisão, esse é o convite que o próprio Senhor te faz. Não existe outro caminho para que nós vivamos a não ser o nome sobre a graça do Senhor Jesus. Se você toma hoje essa decisão, eu quero também te convidar a se posicionar nesse sentido. Amém. Se você toma essa decisão, eu quero te convidar a levantar uma das suas mãos. Pai, nós queremos orar ao Senhor, Deus. E ao orar ao Senhor, nós queremos declarar que nós assumimos ao Senhor como teu povo, Jesus. Nós dispomos o nosso coração para, independente das dificuldades, das lutas, ainda assim, amarmos ao Senhor acima de tudo, Jesus. Por isso, Deus, nós também queremos, como teu povo, confessarmos ao Senhor nessa noite. E clamarmos para que teu Espírito Santo possa inundar sobre as nossas vidas da graça que só o Senhor pode nos dar, Pai. Tira de nós todo medo, toda angústia, também toda dificuldade de olharmos para a nossa realidade e não enxergarmos muitas vezes o Senhor sobre nós. Mas, Pai, nós queremos, como teu povo, Jesus, sermos um povo que em todo momento, independente da situação, levanta uma canção de adoração, de louvor e clame para que o Senhor inunde o nosso coração de força, de vida, porque sabemos que com o Senhor nós passaremos pelas dificuldades. Por isso, Deus, nós queremos clamar ao Senhor Jesus, Pai. Toma as nossas vidas nas tuas mãos. Toma as nossas vidas nas mãos do Senhor, para que nós possamos continuamente buscarmos viver para a glória e honra do teu nome, Jesus.
É isso que nós clamamos, mediante a graça do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém, Jesus. Se coloque de pé, vamos juntos declarar isso. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Aleluia, Jesus. Pode se assentar por um instante, meu irmão. Os avisos de forma muito rápida para você. Você tem nosso boletim, tanto no presencial quanto no online, virtual. Você também pode tê-lo. Só entrar no nosso grupo. Se você ainda não tem o link, não tem como, mande. Se você está no online, precisa, mande mensagem que nós enviaremos. Se você está aqui, você pode pegar o nosso boletim, que atrás dele tem um QR Code. Você olha ali, aponta sua câmera de celular e você é direcionado para o nosso grupo. E ali você recebe as informações que nós cotidianamente temos falado. Então, na terça-feira temos a nossa reunião de oração, presencial e online. Graças a Deus o tempo de carnaval acabou, hoje nós podemos circular normalmente. Ano que vem nós oramos para que Deus nos dê estratégia, para que nós possamos começar também a mudar essa realidade. Além da oração, outras estratégias do Senhor que o Senhor tem colocado sobre o nosso coração. Além disso, na quinta-feira começa a nossa escola dominical online. Então, em nome de Jesus, nós queremos que você participe desse tempo. Se você estará no online, nós temos ali algumas folhas que deu para... A gente não tinha folha suficiente para tanta coisa, porque eu quis fazer as nossas 5 primeiras lições já separadas, como nós dissemos há alguns dias. Como pastor, também o Wellington ao olhar o texto, a Amanda também ao olhar a revista da escola dominical, nós não achamos um conteúdo, algo que fosse nos fazer crescer como igreja. E aí nós procuramos alguns materiais, consultamos o Wellington, consultamos algumas outras pessoas, e achamos um bom material que vai estudar da palavra do Senhor. Então, nesse primeiro momento, nas 5 primeiras lições, nós estudaremos sobre o Sermão do Monte, ou alguns temas principais do Sermão do Monte. Então, se você estará conosco quinta-feira às 8 horas, depois no final do culto, procure ali a Amanda, que ao lado onde ela está tem as folhas que você levará para sua casa, e aí você vai poder estudar, rabiscar um pouco, para quando chegarmos na quinta-feira,
nós estaremos todos prontos para crescermos como igreja também, por meio dessa oportunidade que temos. Na sexta-feira, nós temos o nosso discipulado em Jaguariúna. Então, essa sexta é a última sexta do mês, e nós temos o nosso discipulado. Sexta passada, o nosso discipulado seria na casa da nossa irmã Maria Alice. Por conta do falecimento do seu irmão, nós não conseguimos ter o nosso discipulado, e ele faleceu na sexta pela manhã. Então, pegou a gente de surpresa, estávamos orando por ele, e agora nós também precisamos orarmos pela vida da nossa irmã, mandarmos mensagem. O número está no nosso grupo. Se você não conseguir achar, me pede, mas esteja orando com ela, esteja abençoando a vida dela. Se você puder passar pela casa dela também, pede o endereço que a gente envie, para que nós possamos também cuidar da vida da nossa irmã que está passando por esse momento difícil. Mas nessa sexta-feira nós teremos o nosso discipulado em Jaguariúna. Então, como temos feito, nós precisamos sair daqui 15 para 7. Então, às 18h45, nos encontramos na igreja e precisamos sair daqui para que nós consigamos aproveitar. A gente sabe que quando a gente se reúne, normalmente a gente fala bastante. E aí o tempo foge, escapa. A Eliana já foi olhar lá para trás para procurar a Cleo e o Elton, já que Cleo não está, que são os nossos 2 faladores oficiais. Mas nós queremos estar nesse tempo juntos. Então, prepare para estar, avise. Se você puder avisar com antecedência, se você estará conosco, ou se você pretende ir, você ajuda a gente a organizar os carros. Então, normalmente, algumas pessoas falam do dia. É uma benção, porque a gente gosta de estar todo mundo, a gente não liga por isso. Mas quanto antes você avisar, antes a gente consegue organizar os carros para conseguir que estejamos lá de uma forma tranquila. Então se prepare para esse momento, dispõe seu coração, e estaremos lá na casa da nossa irmã Eliana e do nosso irmão Rogério, juntos, para termos esse nosso tempo de crescimento também. Próximo domingo temos nosso culto, e que você possa vir sobre esse lugar também com o coração alegre, com o coração abençoado, e que durante essa semana também você possa orar e falar, conversar com aqueles irmãos que por algum motivo não estiveram. A Cleo, nós sabemos que estavam com visita em sua casa, provavelmente ela foi para Campinas por conta do ambiente. Semana que vem ela também não estará, porque para a glória de Deus, saiu a cirurgia do Guará. E no domingo que vem ele interna para fazer a cirurgia na segunda que vem. Então, glória a Deus por isso. Depois você pode mandar uma mensagem para a Clã para comemorar com ela. Mas nós temos essa oportunidade. Nós estávamos orando por isso. E no nosso país, onde as coisas públicas às vezes demoram eternidade, o Guará está fazendo a segunda cirurgia. E essa para resolver de vez com o problema que ele tem tido. Então nós estamos orando pela vida dele e cremos que ainda tem muitos outros milagres. Também temos, além de nossa irmã Maria Alice, nós temos a nossa irmã Maria Helena, que perdeu o seu esposo, e na sexta-feira eu estive com ela, fez um mês, dia 13, e na sexta eu estive com ela em Serra Negra, e foi muito engraçado, gente, porque eu saí da visita mais abençoado do que ela que recebeu a visita. Porque no meio da visita, ela começou a falar como Deus estava falando com ela, como Deus estava abençoando a vida dele no final da vida, do Antônio Carlos. E aí ela escreveu algo, e ela falou que no dia que ela foi enterrar Antônio Carlos, Deus falou de manhã com ela e disse: olha, só adore e louve a Deus. Aí ela escreveu no caderninho, ela tem um caderninho, que aquele caderninho vira ali várias pregações. Eu conseguiria pregar umas 20 vezes com aquele caderninho dela lá. Porque uma pérola melhor que a outra. E aí ela olhou para mim e falou: pastor, eu falei pro meu irmão e falei: leva minha caixinha de som. Ela tem uma caixinha de som tipo aquela JBL. E aí no meio do velório ela soltou uma canção de adoração ao Senhor, e ela começou a cantar ao Senhor. E aquilo constrangeu tanto meu coração, porque às vezes a gente não consegue adorar ao Senhor nem nos momentos de alegria. E a nossa irmã, no meio dos momentos mais difíceis da sua vida, enterrando seu companheiro de quase aí 50 anos de vida, eles comemoraram acho 48 anos, ou 46 anos, no ano passado. E aí no meio de um momento difícil desse, depois de 2 anos de sofrimento, de angústia, nós orávamos pela situação dele, ela falou que ela começou a adorar no meio do velório.
E aquilo constrangeu o meu coração, porque você sabe que eu não sou de chorar. E junto com ela chorando, eu chorei. Agora eu tenho que me controlar para não chorar de novo na frente de vocês. Mas naquele momento eu comecei a chorar com ela, porque ela conseguiu adorar naquele momento que muitas vezes nós não conseguimos. E aí ela escreveu um texto, e ela diz assim que ele se foi, mas independente da sua ida, a graça de Deus continua soberana sobre as nossas vidas. E aí eu saí de lá mais abençoado do que ela. Eu saí de lá mais constrangido do que ela. Eu fui lá para abençoar ela, para orar com ela, para dar um abraço nela. E a nossa irmã conseguiu abençoar a gente muito mais do que eu podia imaginar. Então, nós continuamos orando por ela, porque sabemos que tem família, tem filhos, mas que a graça de Deus possa alcançá-la também. Todo o tempo e continuar alcançando. Além disso, nós temos os nossos irmãos nosso irmão Ataliba, com a nossa irmã Márcia, que eu vi que quando abriu a live, ele já estava presente. Mas nós sabemos que a nossa irmã Márcia está adaptando o remédio, toda uma situação de adaptação. E nós queremos clamar para que Deus possa estar sobre ela também. Nossa vida do nosso irmão Mateus, que está num concurso, numa prova, né, numa escolinha, e por isso que ele não está presente. Ele vai ficar 1 mês fora por conta disso, mas nós possamos orar pelos nossos irmãos e irmãs. Então, além dos boletins, além dos pedidos, a Di semana passada enviou lá vários pedidos no nosso grupo, que você também possa orar pelos nossos irmãos e irmãs. Essa semana o Rogério e a Eliana passaram aí por com dor de dente, ou no olho, dente. Dor de ouvido no Rogério, dor no joelho na Eliana. Então nós oramos também para que Deus cure e continue a curar. Mas que a graça de Deus possa constantemente nos alcançar como seu povo. E para que nós possamos ser suporte uns aos outros. Amém? Se coloque de pé, vamos encerrar o nosso culto. Eu quero te convidar a encerrar e fazer essa última oração, dando a mão para a pessoa que está ao teu lado. Se você estiver sozinha, assim como a nossa irmã Ivone está sozinha, nossa irmã Heroína também, porque a Beth está lá com as crianças, pega na mão da nossa irmã, a Beth está chegando aí também. Então que você possa pegar aí na mão do irmão que está ao teu lado. Nós vamos orar ao Senhor. Deixa a Beth com as crianças chegarem, porque nós vamos orar com elas também. Amém, queridos. Vamos orar então. Pai, nós clamamos pela sua graça sobre nós, Pai. Obrigado, Deus, porque a tua presença nos anima, nos instrui, nos constrange e nos impulsiona como sua igreja a desenvolvermos aquilo que o Senhor tem sobre nós. Mas, Pai, nessa noite nós queremos clamar também para que a tua presença possa nos aconchegar na tua graça. Que nos nossos desafios diários, nessa semana que nós sabemos que o Senhor já tem direções, já tem caminhos, nós queremos clamar em nome de Jesus, para que nós possamos ser cooperadores daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. E Espírito Santo de Deus, que a tua graça possa nos livrar de pessoas mal intencionadas, nos livrar de passar dores desnecessárias e dificuldades que não exaltem o seu nome, Pai. E que em nome de Jesus, tua graça e a tua presença possa guardar as nossas vidas e possa nos fazer continuamente um instrumento do Senhor aonde quer que estejamos. Nos nossos trabalhos, nos ambientes que estivermos, nas visitas, no supermercado, na padaria, em qualquer lugar, Deus. Que a tua graça possa nos levar para que nós sejamos luz e sal dessa terra, Pai. Clamamos sobre isso, crendo no teu poder e confiando no amor do Senhor que inunda as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Recebamos a bênção do Senhor. Que o ousado amor do nosso Deus e Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, e que a comunhão, a consolação, o andar diário, e o impulsionamento por meio do Espírito Santo esteja e permaneça sobre nós. E até nos encontrarmos novamente, que essa paz guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Estenda a mão para o irmão que está do teu lado, declare isso sobre ele também. As crianças vão apresentar, então você senta um pouquinho,
que as crianças vão apresentar algo, depois nós declararemos essa canção. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Salmo 23, 1. Amém, queridos. Que bênção. Aleluia. Se coloque de pé novamente e declare isso para o irmão que está ao teu lado. Que Deus envolva em seu amor. Nada se abre à sua frente, vento sopra em teu rosto, que o sol resplandece em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolva em seu amor a paz, encharque o coração e até nos erros outra vez, que Deus lhe guarde em tua mão. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Dê um abraço aconchegado nesse irmão que está ao teu lado.